O vídeo que você vai ver agora foi escrito e dirigido por Júlio Brissac, analista-chefe e diretor aqui da Rural Business. Como nosso assinante já sabe, existe um big business sendo jogado no planeta, e há décadas. Nada contra faturar com dinheiro novo, ou seja, onde ninguém até então nunca pensou em faturar. Nada contra novos métodos de reciclagem. Também nada contra mexer nos graves e cada vez maiores problemas de falta de saneamento básico em grandes cidades. Este, sim, um gravíssimo problema e que muitos ecochatos colocam para debaixo do tapete. Afinal, ou esse pessoal não sabe que existe, já que circulam somente aí onde tem saneamento básico, ou finge demência e desviam os olhos para não ver que este problema está aí, bem na nossa cara, levando à morte de milhões de pessoas, tanto em dias de frio ou de intenso calor. Você sabe que existe muita conversinha fiada sobre o tal aquecimento global, não é? Mas é bom refrescar a lembrança dos sem memória de plantão, que antes era o esfriamento global que ocupava a mídia e agora é o aquecimento. E nunca é demais lembrar o que acontece nesse planetinha desde que o mundo é mundo. Pois bem, a Terra é um planeta que esfria e aquece ciclicamente. Diante disso, alguns oportunistas passaram a obedecer um calendário que ainda ilude muita gente por aí. Se estivermos em momento de esfriamento global, eles vão alardear que vamos todos morrer congelados. Mas se estivermos num ciclo de aquecimento, o discurso muda e passam a anunciar que a vida corre o sério risco de acabar devido à seca e o calor. Como podemos ver, ano após ano, e com peso maior em ano de conferência de clima, a tal da COP, a ordem é usar a mídia para espalhar o caos do aquecimento global. E o que se vê são reportagens como esta. Planeta pode atingir limite de aquecimento em 7 anos, alerta estudo. Segundo a matéria, a probabilidade de ultrapassar a meta de 1,5 graus Celsius até 2030 é estimada em 50%. E para dar um ar de seriedade à manchete sensacionalista, é preciso ter uma fonte que passe credibilidade. E desta vez, as informações foram tiradas do relatório anual da Global Carbon Project, e que certamente você já ouviu falar, certo? Ah, não? Pois é, nem nós aqui da Rural Business. Mas a reportagem continua dizendo que a organização que busca quantificar, e sabe-se lá como, as emissões globais de gases de efeito estufa foi apresentada nesta terça-feira, 5/12, durante a COP28, e afirmou que o planeta Terra poderá ultrapassar o limite de aquecimento de 1,5 graus Celsius em 7 anos. Diante de tal afirmação, o que é que nos resta dizer? A não ser, meu Deus, estamos fritos, ou melhor, cozidos, né? Mas a matéria prossegue, trazendo novos dados que geram uma enorme preocupação. Ao dizer que o estudo apontou que a poluição por dióxido de carbono, CO2, proveniente de combustíveis fósseis, aumentou 1,1% no ano passado, com um crescimento significativo das emissões na China e na Índia. Caso o nível de emissão de gases poluentes continue crescendo dessa maneira, a probabilidade de ultrapassar a média de 1,5 graus Celsius estabelecida pelo Acordo de Paris é estimada em 50% até 2030. Embora seja promissor o crescimento das energias renováveis, como energia solar, eólica e veículos elétricos, esteja em foco nas negociações climáticas da COP28, a Global Carbon Project projeta que esse progresso representa apenas metade da solução. E daí vem a pergunta: quem é que banca a tal da Global Carbon Project? O que ela vende? Sim, porque nesse planetinha chamado Terra, alguém sempre vende alguma coisa. Seja um serviço ou um produto, todos nós, sem exceção, vendemos e compramos alguma coisa, uns com critério e justiça, outros nem tanto. Mas vamos lá. A Global Carbon, citada na reportagem, diz ainda que a outra metade da solução, igualmente crucial, é a redução das emissões provenientes de combustíveis fósseis.
A pesquisa também indica que das 40,9 bilhões de toneladas estimadas de CO2 emitidas globalmente este ano, 36,8 bilhões de toneladas são provenientes de combustíveis fósseis. E novamente perguntamos, quem está por trás da Global Carbon? O vendedor de carbono neutro? O fabricante de carro elétrico? Enfim, uma pesquisa do professor Pierre Friedlingstein alerta que medidas urgentes devem ser tomadas nos próximos anos. E aí, já ouviu falar no Pierre, né? Não? Nem a gente. E de novo perguntamos, quem está bancando o tal Pierre? Um governo corrupto, interessado em uma nova fonte de extração de impostos que vai te taxar por você respirar muito em 24 horas? Ou a jovem indústria do carbono neutro? Pois na reportagem, o tal Pierre declarou que o tempo entre agora e 1,5 graus Celsius está se reduzindo massivamente. Então, para manter uma chance de ficar abaixo de 1,5 grau ou muito próximo a 1,5 grau, precisamos agir agora. Mas vamos ao que interessa? O fato é que o Brasil possui uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo. E até hoje ninguém colocou preço nas árvores em pé. O Brasil já é reconhecido internacionalmente por sua política pública na área de agricultura tropical, como evidenciado aí no plano ABC+, Agricultura de Baixo Carbono. Com 42 anos de experiência na área, o diretor do Departamento de Clima da Universidade Federal de Alagoas, Luiz Carlos Molion, disse provar que enquanto todo mundo afirma que vai haver um aquecimento global, daqui a 20 anos haverá um resfriamento global. Segundo Molion, nos últimos 10 mil anos, tivemos pelo menos 4 períodos mais quentes que hoje. O professor afirma que o CO2 não controla o clima global. E vai além, diz que as emissões geradas pelo homem, pelo ser humano, são ínfimas. Conforme os dados apresentados, 200 bilhões de toneladas de carbono são emitidas por ano por fluxos naturais, sendo que as emissões geradas pelo homem representam apenas 3%. E para quem quer conhecer os fatos e não ser enganado por discursos de terror e muita demagogia, o professor lembra que o efeito estufa nunca foi provado cientificamente e que todos os dias uma avalanche de grandes mentiras, grandes falácias, invade a mídia para tentar confundir e enganar o maior número possível de pessoas. E uma dessas falácias mais conhecidas é a que diz que o nível do mar vai subir. Pois, segundo o professor Molion, o IPCC é modesto e fala que vai subir 60 centímetros. Por sua vez, Al Gore fala que vai aumentar 6 metros. E numa crítica coerente, o especialista fez o seguinte questionamento. Você acredita mesmo que alguém que tivesse acesso a tanta informação climática verdadeira gastaria, diante desses números do Al Gore, 9 milhões de dólares numa mansão ao nível do mar? Pois o nosso bom e velho amigo Al Gore gastou. Mas o professor Molion, que continua tratando o tema com lucidez, afirmou ainda que a Terra sofrerá um resfriamento. Segundo ele, nos próximos 20 anos, o Sol vai estar no mínimo de atividade e o oceano vai esfriar. Isso é explicado pelos dados extraídos de cerca de 3.200 boias inteligentes espalhadas pelos oceanos e que, via satélite, apresentam esses números. O meteorologista lembrou ainda que eventos extremos sempre acontecem, independentemente das emissões pelo homem. O CO2 não controla o clima, ele não é o vilão, é o gás da vida, utilizado para a fertilização das plantas. E ele concluiu dizendo que tudo que os nossos colegas falaram é muito bem-vindo, mas não pode ser feito com base nessas falácias. A conservação ambiental tem de ser feita independentemente do aquecimento ou do resfriamento global. E de forma bem-humorada encerrou dizendo: "Eu amo CO2".